é um troço bem complicado, que tanto as tiranas quanto a nus, elas eram um ritmo, não era especificamente uma dança. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu acredito que elas eram ritmos. Por exemplo, existiam, sei lá, 10 tipos de tiranas, por exemplo, e elas eram ritmos, por exemplo, como a gente tem a vaneira, como tem o show, depois. Só que é um pequenaço, cara, é um complicado. As tiranas, eu acredito nessa tua teoria, tá? O anu é mais difícil, tá? Não, assim, Zé, deixa eu ajudar vocês. Cezimbra Jacques já diz isso, Guris, nós falamos na reunião passada. Cezimbra Jacques falava... Fecha o microfone, Gladson. Cezimbra Jacques já falava que as tiranas e os anus, ele já fala de anu de cadena, ele já fala de tirana de dois, tirando o ombro, tirando tremida, ele já diz isso. Fernando Assunção também, tá, museólogo e pesquisador, já fala que eram bailes, e a gente dança tradicional, mas eles eram bailes. Então, a conclusão do Cristiano já é positiva. Já é... A professora Gifone, claro, ela fala de São Paulo, mas ela cita vários anus que eram dançados no litoral de São Paulo e no litoral de Curitiba. Então, só que é complicado, né, cara? Porque é uma coisa que, se por exemplo, o Paixão e o Lessa não acharam, que começaram isso há 60 anos antes de nós, imagine nós, né? E não tem, é difícil tu afirmar uma coisa dessas, né? Porque para te afirmar, tu tem que ter argumento, né? Sim. Lembra que eu te falei? Conhecia, né? Pessoal, mas já foi isso que eu disse, ó. Esse livro, estão olhando aí? Tá? Página 29 começa, tá? E ele cita aqui, eu vou pular lá para a hora que vocês pediram, né? As tiranas em primeiro, já fala no plural, o anu foram danças, tá? E aí ele vai dizendo mais coisas sobre elas aqui. Sobre todas as tiranas e tudo mais, e os anus que existiam. Então, nesse livro aqui, a gente encontra essa teoria já, tá? Vamos começar, então. Eu prometo, para a próxima reunião, achar os outros livros que eu tenho ali. Tem algumas citações. Eu prometo trazer para vocês. Eu me comprometo com isso. Tá. Feche os seus microfones. Tá. Ficou uma pergunta para trás ontem, se eu não me engano. Deixa eu olhar quem é que fez essa pergunta aqui. Eu já chamo ele. Foi o Alan Rodrigues ontem. Ele não fez uma pergunta, né? Ele lembrou que por que ficar estático ou não. O professor Jonathan também falou a respeito e eu fui procurar alguma coisa, tá? Porque realmente eu lembrei isso que o Alan falou. Alan, comprova que tu falou isso ontem ou não? Falei. Tá? O que tem de descrição, por exemplo, ó, e por que se fazia, tá? Tá descrito no livrinho azul do Paixão, tá? E diz ali, ó, que na posição inicial, página 105, tirana, tá? Na posição, ou seja, nas extremidades da linha, os dançarinos executarão praticamente imóveis o levante, praticamente imóveis, o levante que o violeiro cantar. Então, quando era usado o azul, a gente tinha que estar na posição, teoricamente, se fosse cobrado, né? Já parado na posição e ir lá ouvindo o levante. Então, vem dali. Depois isso foi se desconstruindo, tá? Mas na primeira descrição da dança, que o Paixão e o Lessa usaram, eles usaram que a gente tinha que estar nas extremidades, já na posição, e escutar o levante praticamente imóvel, não imóvel, mas praticamente. Depois isso foi se adaptando e até eles mesmos reconsideraram isso, tá? Vem daí, por isso que o pessoal ficava parado. Não sei se alguém quer falar alguma coisa a respeito. Na verdade, eu imaginei isso, né, na minha cabeça, porque é mais por uma questão de respeito. A mesma coisa, uma declamação, a pessoa vai declamar ou vai dizer um verso, né, uma coisa meio inesperada, eu acho que por um sinal de respeito, assim, de ouvir, né. E nessa época também que você dançava essas danças, os respeitos era muito grande, né, que você tinha. Então, foi mais por uma questão de contexto histórico, assim, que eu associei, assim. Então, mas aí mais ou menos você conseguiu te responder por que faziam assim, né? E depois fomos estudando melhor. Pessoal,
do Vantuir, tá? Ele não, eles que têm vergonha de falar e tudo, mas eu tenho aqui gravado o áudio que ele mandou, tá? Lá do Lalau. E ele se preocupa muito com uma questão assim, ó. Nós viemos falando na parte cultural, ó, ele entendeu tudo, ele expressou super bem. Ele entendeu que é uma reunião de estudos, o pessoal fecha o microfone, tá? E o que aconteceu? Nessa reunião de estudos, a gente vem falando como era, vem vendo os livros, não está preocupado com a avaliação, não está preocupado com o tradicionalismo, a gente está tentando evoluir nos estudos. E ele lembrou os anos 80, tinha uma maneira de executar, os anos 90 tinha outra maneira de executar, os anos 2000 tinha outra maneira de executar, o ano de 2000 a 2010 tinha uma maneira, e hoje, de 2010 para cá, está se evoluindo, vamos dizer assim. Só que apareceu nos últimos 3 ou 4 anos a referência de ser tradicional ou não. E aí, para algumas movimentações, não, isso não é tradicional. E sim, isso é tradicional. Então, ele ficou assim, ele queria ouvir a opinião de vocês a respeito do que é tradicional, o que pode se considerar tradicional. Porque, por exemplo, tradicional é aquilo que eu vivi com os meus 40 anos, ou é o que alguém que tem 50 anos viveu, ou é o que alguém está vivendo há 20, entendeu? É isso que ele quer saber, porque o que é tradicional? A gente não viu essas danças, elas foram refeitas, né? Está aberto o microfone, alguém que gostaria de se manifestar a respeito disso pode... Eu posso ajudar nisso aí, Tony, que eu trabalhei dentro dessa questão do tradicional, acho que foi durante os anos que eu estava coordenando aí que surgiu esse assunto do tradicional, tá? E o que a gente se refere ao tradicional? Não é o tradicional do tradicionalismo, do MTG em si, mas o tradicional relacionado àquela dança. De quando ela foi pesquisada pela primeira vez, por exemplo, tá? A primeira vez que se tem um registro do pezinho, como é que ele era? Ele era dessa e desta forma. Então, buscar características de respeito a essa tradicionalidade de execução do pezinho, entendeu? A tirana foi recolhida no ano tal. A primeira execução de tirana que se tem em registro foi no ano tal. E se executava da seguinte forma. Então, se buscava esse link com essa tradicionalidade da dança específica. Tá? Não que como o MTG entendia, como a comissão. Não tem nada a ver com isso. É a tradicionalidade da dança. Não sei se ajudou muito. É isso que eu ia falar também, Tony, sobre... tu falou 40 anos que eu vivi, 50 anos ou 20 anos, mas tradicional em relação à história da dança, como falou o Fishborn. Historicamente, isso, quando surgiu as pesquisas, era executado dessa forma. Então, tradicional em relação à história ou o tempo que foi vivido, ou que está se vivendo, por exemplo, em relação àquela questão que muitos ficam inventando alguns movimentos para dança que não era característico quando ela foi pesquisada, por exemplo. Então, eu acredito que tradicional em relação à história da dança quando ela surgiu, nas pesquisas delas, na história de cada dança, de cada característica, né? Quero contribuir também, professores. Quando a gente fala em tradição, a gente fala em transmitir, né? Significado de transmissão. Então, quando no meu ponto de vista, o que é tradicional é que, além desta pesquisa feita por Paixão e Barbosa, enfim, existe também a aceitação em massa. Por exemplo, assim, para se tornar tradicional, a dança teria que ter sido dançado por um grande número, vamos dizer, um grande número de pessoas. Então, e uma coisa que a gente acaba esquecendo, posso estar errado, mas do meu ponto de vista, a gente trabalha hoje nos CTGs, nas danças tradicionais, de 1960 para trás, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, então se criou uma coisa atualmente, é tradicional, não. Então, acho que a gente tem que analisar esses dois pontos do meu ponto de vista. Primeiro, tradicional, se transmitiu, se tem em grande massa, se é histórico, foi pesquisado, enfim, o mais usual e assim por diante. Então, acho que existe uma questão muito confusa nessa questão de tradição. É tradicional. Então, 1982 foi usado de uma forma, 1978 no Enarte foi usado de outra forma. Eu acho que é um pouco diferente, são duas linhas diferentes assim de pensamento, no sentido de tradição, de ser tradicional aquilo executado. Tony, posso falar? Oi? Aquele dia que a Edneia fez o chá
das 5, ela falou uma palavra interessante, que o nosso tradicionalismo é um tradicionalismo eletivo. Ou seja, que a gente não vai pegar tudo aquilo que foi vivido, mas apenas os fatos mais relevantes, os mais importantes, ou os mais usuais. Mas desde que a gente consiga pegar por fatos históricos que outras ações também foram feitas, não teria problema nenhum dentro do conceito dela de tradicionalismo eletivo. Posso falar? Teu Tony? microfone está fechado, Tony. Posso falar? Deve? Tá, vai, Sandro. Matheus? Ah, bom, tá. Pessoal, agora eu vou colocar vocês assim com receio, tá? Como um ser humano, assim, de que procura estudar e ler, como todos vocês aqui, como, né, a outra gama que não está aqui conosco também faz. Vou falar as palavras do Ronaldo, né? Acredito que esse tradicional seja em cima das danças quando foram pesquisadas, então escritas, né? Porque se nós nos argumentarmos, daqui a pouco estamos usando até uma concordância horrível, mas se a cada ano nós achar argumentos para que o tradicional é o de hoje, imagina como é que vai ser daqui a 20 anos. Né? Então, nós vamos perder a tradicionalidade. Nós vamos perder aqueles itens que eram característicos da época, que foi pesquisada, que foi apresentada. Então, acredito sim que o tradicional é em função da dança lá, da sua pesquisa, da sua criação, ou então da sua descoberta e descrição. Deixa eu ver se está aberto. Tá aberto. Eu não, na verdade, eu ia mais ou menos também por esse lado do que o Nicolas falou, né? E acrescento também a questão, porque eu acho que a gente não pode simplesmente excluir tudo que foi feito, né, até hoje e dizer, como o Nicolas falou, que o que hoje é o mais tradicional, né? No meu entendimento, o mais tradicional é aquilo que foi mais próximo de quem assistiu, né? Então, por exemplo, eu comecei a conhecer o Enarte, enfim, em 2001, né? Para mim, 2001, na minha cabeça, é muito mais tradicional do que eu vejo hoje, porque para mim é que aproxima mais de quem em algum momento pesquisou, né? E de quem estudou, né? E de lá para cá, a dança, como nós já falamos anteriormente, sofreu uma evolução gigantesca, né? Se olhar um vídeo do Enarte de 2001 e olhar hoje, é um abismo que tem entre uma coisa e outra, né? E eu lembro nos primórdios, quando eu entrei no movimento lá em 97, eu lembro que o que eu via nos Enartes em 2001, 2002, se aproximava muito mais daquilo que quando eu comecei, né? E isso eu digo tanto na vestimenta quanto no dançar. Então eu não sei até que ponto realmente o que a gente faz hoje é o mais tradicional. Se a gente está mais distante do período que aquilo foi feito ou pesquisado. Não sei, é só mais uma ideia. Posso entrar para ajudar o Mateuzinho aí ou alguém está precisando falar? Então, assim... O Camilo não está conseguindo conectar, diz que tem uma pergunta aí no teu celular aí. Eu não posso olhar o celular, avisa ele, porque eu tô com... Manda ele mandar pergunta para ti, porque eu tô com o pessoal do Instagram ao vivo aqui, então eu não mexo no celular, senão eu derrubo todo mundo, tá? Na realidade, depois eu tenho uma contribuição, mas deixa o... Tá. Segue o arremate aí, Tony, primeiro. Tony, desculpa aqui. Sim. É o João. João. Eu não sei se o que eu vou falar, eu acho que bate bastante com o que o Matheus ali falou, que é o seguinte, eu acho que essa questão do tradicional com o tradicionalismo que se diz, eu acho que mudou bastante. Eu tenho por mim que entrou muito outros estilos de dança, que aí foi englobando aquele meio ali, que hoje eu acho que a nossa dança é muito clássica, independente dos estilos. Eu acho que o troço se tornou tão... veio tão o balé junto, sabe, que eu acho que perdeu a essência, não sei, eu posso estar falando uma grande bobagem, mas eu acho que se perdeu muito a essência do que foi ensinado lá no tempo atrás, sabe?
Eu vou jogar fogo na conversa aí. Posso jogar fogo na conversa? Robson primeiro, pode ser, Jonathan? Pode. Esperando ali. Cheguei atrasado, peguei o bonde andando, mas vou falando. O que o João acabou de falar ali, em relação à influência de outras danças, eu não digo que é influência de outras danças, eu acho que é o conhecimento, a busca do conhecimento, acho que fez com que houvesse essa mudança. Porque enquanto só se fazia o que existia em um livro, todo mundo fazia mais ou menos o padrão. Os professores aprendiam com a mesma fonte, não eram, não vou dizer não eram, mas tinham menos possibilidades de informação. Isso com tudo no mundo, isso é geral no mundo, né? E então as coisas eram mais lineares. Hoje a gente tem uma gama de informações, olha quantos livros nós temos, quantas informações vieram de outras fontes que vieram corroborar, colaborar com a informação que se tinha na época. Então, assim, os nossos dançarinos nos anos 2000 lá, né, eles tinham uma limitação técnica pelo o número de ensaios que se fazia, pelo conhecimento que se tinha e a forma como que a gente praticava a nossa dança tradicional, né, que era bem menos ensaiada, vamos dizer assim. Não que não se ensaiasse, se ensaiava e muito, mas a técnica era outra. O conhecimento, os formatos de trabalho com a dança tradicional vieram evoluindo, tá? Então, isso tudo foi fazendo com que nós buscássemos tirar aquela linha que nós tínhamos de que a nossa dança era rígida, né? E muito estática em movimentação, onde o corpo executava movimentos muito mais das pernas do que de outras partes, né? E hoje nós trabalhamos não só a questão corporal como a facial, como intenções de movimentações. Então, eu acredito que o conhecimento fez com que a gente tivesse essa mudança. Essa é a minha colaboração. Pode entrar o que gostaria de falar, tranquilo, vamos matar isso aí. Aqui, assim, o Robson, de certa forma, tirou as palavras que eu ia dar sequência aqui. É exatamente isso, Robson. A gente evoluiu tecnicamente. Todos vocês são professores aí, tá aí o Ronaldo, o próprio Robson, tu, né, Tony? Vem de um período de estudos onde se aprofundou o estudo da dança, mas não só a questão da busca da descrição da dança, tá? Mas também a forma como se executada. Aí se tem a interferência contemporânea, aí se trabalha o corporal, se trabalha o facial, e tudo isso, essa técnica vem se aprimorando ano a ano porque se está dando sequência nos trabalhos, certo? Então, por isso que a dança está se transformando ano a ano. Ela está se aperfeiçoando, melhorando a técnica, a forma de executar. Essa é a minha visão da questão. Em 2014, quando a gente retomou essa questão do tradicional, é justamente o que vocês falaram. É o link com a estrutura inicial da dança, para que ela não perca a essência dela. Porque a gente vai evoluindo, né, Robson? Vai evoluindo, quando daqui a pouco tu vê um anu não é mais um anu, um balai não é mais um balai, porque ele perde as características basilares dele. Tá? Então, essa é a minha preocupação quando se fala e se buscou a questão de falar em tradicionalidade da dança, para que ela não perca as suas características basilares, certo? E isso também está envolvido com a música. Se nós olharmos em 85, 86, eu participei, meu primeiro ENAD foi nesse período, e depois, os anos 90, anos 2000, e agora estamos na 2020, a música sofreu muita variação. A velocidade, olha o CD do MTG, hoje ninguém consegue mais ensaiar com o CD do MTG, porque ele é rápido demais. Então, ao passar dos anos, tem muitas danças que a gente até está mexendo na característica musical dela, porque a gente está ralentando para ficar mais harmônico, mais bonito a execução. Tá valorizando o executar da dança e está esquecendo da origem dela ou das características iniciais dela, como às vezes o ciclo do fandango, que é um pouco mais, alegre, descontraído,
e aí tu vai ralentando, onde tu não consegue ter isso. E ela quase que troca o ciclo, mexe no ciclo dela. E essa era a minha preocupação, e eu trabalhava forte com a interpretação nessa área aí, de que ela tinha que agir junto com a música para fazer a dança aparecer no ciclo dela. Eu não sei se eu acho que não foge muito ao que nós estamos falando, mas é essa a preocupação. Quando a gente estava lá, era disso que a gente trabalhava. Vou buscar o Sandro. Sandro, no Levante eu prometi que tu ia falar sobre algumas palavras que ele tem, que são conceitos que precisam ser esclarecidos, como o que é um canto-chão. Sandro Nicoloso vem nessa e esclarece isso para saírem da caixa desse momento agora. É contigo. Ok. O dolente, ele é, no dicionário, né, o que sente ou expressa dor, lamentoso, magoado, queixoso, de alma. No sentido figurado, né, é semelhante à expressão de dor, som de dor. Isto é dolente. Como canto-chão, na liturgia música, né, é canto tradicional da liturgia cristã católica ocidental, monódico, diatônico e de ritmo livre, composto sobre textos litúrgicos latinos e baseado na acentuação e nas divisões do fraseado. Canto gregoriano, canto plano. Por extensão, doutrina muito conhecida e repetida. Seria uma descrição de canto-chão. Alguém quer falar sobre o canto-chão e o dolente? Eu acho que estamos todos te escutando. Se tu quiser desdobrar ele melhor, pode desdobrar. Para mim ficou claro, mas mesmo assim, que nem a Luciana falou, né? A confusão que se tem com o sertanejo universitário agora, porque a influência que a gente tem da mídia é outra para o jeito de cantar, né? Então eu acho que ela foi muito feliz quando ela falou aquilo. Eu acho que dá para dobrar um pouquinho mais isso aí. Certo, deixa eu voltar aqui então no canto-chão. Ele é um lamúrio, né? Algumas descrições da palavra gaúcho, né? Falam de que é um homem triste, um homem de cantar triste. Isso é um canto-chão também, né? Essa questão litúrgica latina, ela está intrínseca nas raízes de quando a religiosidade também chegou ao Rio Grande, né? E a acentuação, agora a questão musical, né? A acentuação e nas divisões do fraseado deixam ele bem distinto, o que é um canto-chão. Já, deixa eu buscar aqui o outro, o dolente, que sente, que expressa a dor, e eu acho que é isso que nos falta na execução de um levante. Interpretar esse sofrimento, esse lamento, esse magoado, esse queixoso, né? Como a Luciana falou ali com a questão do sertanejo, na verdade, o que a gente escuta, a gente estava comentando depois, é de que muitas vezes parece que é uma sofrência que está tocando com o nome de levante. Eu acho que aí também entra, já abarca a ideia do tradicional que a gente está discutindo aqui, né? Quanto mais nós nos afastamos do tradicional, da essência, né, do que se apresenta, mais nós vamos criando, vamos inventando e vai distorcendo o que era feito na época, a história dela, com as características daquele momento, daquele período, daquela geração. Então, essa distância que a gente toma, que é perigoso, porque daí a gente, como diz o Nicoloso, daqui a 20 anos a gente nem vai saber o que quer dizer, o que é um canto-chão, o que é dolente, o que é um rasgado de violão. A gente vai se perder completamente. Os nossos netos não vão saber o que é sofrência, mas não o que é um levante. Perfeito. Só mais uma parte, Tony, só para complementar, assina embaixo o que o Robson falou, ao seu Fishborn também, esse conjunto de conhecimentos que hoje a geração tem, né, de livros e estudos, ela nos levou para outros patamares, com certeza.
só que também ela nos afastou da essência da nossa cultura, né? E isso que é o grande perigo. E a pergunta, não é pergunta, pedido, nós estamos aqui num grupo de estudo, se nós estamos estudando, entendendo algumas coisas de um passado, por que nós não vamos levar ela para o futuro, né? Ou para o presente? Se nós estudar aqui, e amanhã, quando voltar aos concursos, nós continuar com os nossos trabalhos iguais ao do ano passado, sem aproveitar esses estudos, de nada terá valido esses encontros, né? Perfeito. Mais alguém, pessoal? Eu vou entrar no tradicional, tentando nos colocar de uma outra forma, mas se alguém, eu acho que o Gledson abriu o microfone, ele quer falar? Não, Gledson? Eu também queria falar um pouco. Só ia avisar que o Cristiano e o Jonathan levantaram a... Então vamos de Cristiano. Depois de... Não, assim, ó, eu acho... eu posso já aproveitar a fala, falar sobre os dois assuntos, sobre o Levante e sobre o tradicional? Pode. Depois a gente vai saco. Não, assim, ó, primeiro com relação ao Levante, eu teve um período da minha vida que eu avaliava em alguns eventos, assim, e mais na questão do Fegadã, e eu fui bem chato na época com relação à minha avaliação com relação aos levantes, porque eu considerava o seguinte: se a pessoa fazia o rasgado na viola e ele tinha que cantar fora da linha melódica e tinha que bater no tampo, senão ele não caracterizava como levante. E se ele entrava numa melodia da música, daí tudo bem, eu não considerava como levante, mas no momento que ele fazia o rasgado da viola e o batido do tampo e cantava nessas características que o Nicoloso deu, os exemplos ali do choro, que o Paixão cita, do lamento, do canto triste, eu considerava como levante. O que eu observo assim, ó, no regulamento, no lado do Enarte, que hoje é assim, ó, os guris, nossos músicos, por exemplo, eles são muito técnicos e eles não sabem até o limite que eles podem ir, sabe? Eles são muito artistas. Não que os do lado do Fegadã e do lado da Vacaria não sejam técnicos e artistas também, só que eles sabem até o ponto que eles podem chegar. No momento que eu sento com eles e digo assim, ó, não, façam isso, eles vão dizer, não, mas professor, se eu fizer isso vai ser descontado. Depois, não, mas tá bonito. Eles, não, concordo que tá bonito, mas se nós fizermos assim vai ser descontado. Então eles sabem até o limite que pode chegar. Eu acho que a grande, que já entra na questão do tradicional que o Zé falou, os guris, os músicos do lado do Enarte, eles não sabem até o limite. Se não botar uma barreira, eles extrapolam na questão do tradicional e do regional. E voltando nessa questão daí, acho que do Levante era isso que eu queria falar, e voltando na questão do tradicional, na época que o Zé falou ali, eu fazia parte da equipe, nós tivemos alguns problemas. Porque nós tínhamos algumas pessoas da equipe que queriam, na época, que voltasse a dançar lá como 2001, que aquilo lá era o tradicional. E agora, conversando com o Vantuíra, eu achei que eu era chucro, mas tem um nego mais chucro do que eu, dizer ele que não consegue lidar com esse troço aqui. E eu concordo com o que ele fala, porque assim, ó... e concordo com a fala de todos, a pesquisa evoluiu. Se nós pegarmos o próprio Paixão, na época eu era um crítico, só que eu observava e eu era crítico interno meu com relação ao que ele fazia, porque até na década de 90 ali o que ele fez? Ele trabalhou na questão de soltar a dança. A partir de 2000 ele começou com, se eu não estou enganado, com os trajes, os diferentes trajes de época. E a partir ali de 2005, 2006, ele começou o quê? Começou a trabalhar em cima da música. Então foi evoluindo a pesquisa e a gente sabe que a pesquisa não é algo estanque, ela vale até no momento que seja comprovado algo diferente. Então essa questão do tradicional, eu acho que nós tivemos esse problema do pessoal pegar na década de 2000 e eu olhava os vídeos e nós assistíamos os vídeos e a gente dizia, meu Deus do céu, isso não tem nada de tradicional. Isso não é dança, não é dançar. Isso ali na época do Zé, ali na época que nós estávamos na equipe. Por quê? Porque nós já tínhamos essa evolução com relação à pesquisa, com relação ao entendimento. Eu acho que o tradicional da época que o Zé falou era aquilo mais tradicional lá atrás, a tradicional da pesquisa. Manter algumas características, por exemplo, o respeito, o porquê do sapateio, o porquê do sarandeio, por que não pode fazer isso. Isso é tradicional. Então, eu vejo dessa forma. Não sei se contribuir, mas eu acredito que é assim. Quem é que vinha na sequência? Acho que é o Tony. Quando o pessoal estava falando, os professores estavam comentando sobre as danças, eu me recordo quando dançava. A gente vai buscando na nossa memória, 2000, 97, 98, 2000,
E eu digo o seguinte, não repetindo o que o pessoal comentou, mas salientando coisas que possam ser interessantes. Por exemplo, a naturalidade. Eu percebo que hoje a dança ela evoluiu, sim, no sentido de buscar o que era mais próximo, ou muito próximo do baile de ramada, a intenção do peão no convite da prenda, certo? A questão da condução, a questão, enfim, que engloba muito mais essa questão assim de como que era realizado, vamos dizer assim. E quem dançou, quem fez parte, quem acompanhou 2000, acho que até 2006, assim, nos festivais, vamos contar 2005 por aí, a gente dançava de um jeito rígido, como já foi comentado pelos colegas. E hoje eu fico me imaginando dançando daquela forma. Eu percebo que a expressão corporal, a expressão artística era muito limitada. Lógico, por quê? Questão de ensaio, como os professores comentaram, questão de até mesmo de conhecimento, de disponibilidade de livros, como todo mundo comentou. Mas eu acredito que assim, a palavra-chave que a gente entra nessa questão é naturalidade. Porque quando a gente vê dançando 2000, a gente não vê uma naturalidade no salão. A gente não vê uma intencionalidade. Então, hoje eu percebo que a dança evoluiu para este caminho. Só que é muito cuidado, eu percebo que a gente tem que ter muito cuidado com isso. A evolução ela tem que partir até um ponto que não perca a tradicionalidade, como os colegas falaram. Às vezes as pessoas querem evoluir, então quer dizer que a dança está evoluindo e a coisa tem que evoluir. Então, a gente começa a inventar coisas que não se realizavam. Não sei se eu contribuí com alguma coisa. Vou encerrar esse bloco. Já vou perguntar para vocês, você acha que precisa de um terceiro bloco hoje para encerrar esse ciclo? Levantem um positivo aí, a gente pode fechar esse bloco e depois fazer outro, tá? Mas aí vocês aqui decidem. Pessoal, a gente tem que tentar pensar fora da caixa, tá? E eu vou tentar depois, no outro bloco, explicar o tradicional na dança e o folclórico na dança, tá? Uma frase que nós falamos, e agora eu achei no livro, nesse livro aqui, ó, não sei se vocês estão visualizando aí, tá? Que é meu e do Camilo. Nós escrevemos o que é dança tradicional, o que é dança folclórica, e tem uma parte que é a dança e o povo gaúcho, que fala exatamente a história, a realidade, e não divide em geração e ciclo. O pessoal pula essa parte, tá? Mas o nosso livro vem trazendo historicamente os primeiros registros de cada dança, tá? E como foi chegando no Rio Grande do Sul. Mas a frase que eu queria falar é assim, ó, Fernando Assunção já escreveu isso aí, que é o que o Cristiano falou lá no início da nossa reunião. Ó, eu vou traduzir do espanhol, tá? Fernando Assunção falou em espanhol, né? Ele falou assim: o que não devemos esquecer é que nos mais antigos tempos, música, dança e baile, ou baile, canto e música eram a mesma coisa, tá? Eram a mesma coisa. Constituíam uma unidade. E assim, depois eu quero falar sobre isso, se tu deixar. E assim seguem sendo em muitas culturas que foram em nosso meio campesino durante muito tempo. Então, o que ele diz? Que música, canto, baile, dança, tá? Era a mesma coisa no passado. Nós é que dividimos agora, querendo que seja de um jeito ou de outro. Não, a gente tem que entender que o anu, a tirana, existiam várias tiranas, vários anus. Por quê? Vários tipos de cana verde, tá? Porque era um baile e era um ritmo musical, vamos dizer assim. Tocava-se uma tirana, esperava-se a outra tirana, entendeu? E não é especificamente hoje, a gente sabe só a tirana do lenço. Nós temos 3 minutos para fechar o bloco. Tu acha que consegue, Cristiano? Não, Tony, eu não. Isso é uma crítica, cara, sim. Já que já vai acabar, já que tu entrou nessa questão aí. Isso é uma crítica ao sistema. Eu acho que teria que ser revista essa questão. Cara, porque não pode, não tem como. Se nós formos ver a questão de dança num contexto geral, por exemplo, eu se estou dançando com um grupo meu e um músico erra a música, por exemplo, erra o executar da música, tem que ser descontado em harmonia, por exemplo. Eu vejo dessa forma. Por causa que no momento que ele errou a música, ele perde a harmonia da apresentação. E hoje, infelizmente, não culpa as pessoas, é o sistema que é assim. Eu acho que isso teria que ser revisto. Eu, no próximo livro que vai vir, eu tenho um capítulo sobre harmonia, até tem os guris, tem o Manuca aqui no grupo, o Anderson, tu, Tony, que deram alguns relatos, algumas coisas de como poderia ser feito. Eu acho que nós teríamos que rever essa questão, porque não há condições. Eu não tenho como ser avaliado, vou dar um exemplo.
Cara, eu quero deixar claro, não são as pessoas, é o sistema. Não tem é ridículo vir numa planilha da harmonia o pousar dos pés no solo. Cara, não existe isso na dança tradicional. Mas isso é em função do sistema, tu entende? A dança teria que ser vista de um todo. Como que vai ser feito? Eu acho que a forma de avaliar, por exemplo, nossa, do Feigadão, da Vacaria, também é ultrapassada. Teria que ser feito, já que nós estamos conversando sobre os assuntos, teria que ser feito um estudo. Sentar algumas pessoas que dirigem o movimento e ser revista essa questão. Isso é só uma observação. Porque da minha opinião, teria que ser um todo. Cristiano, vamos entrar nessa área de debate, até porque, pessoal, existem fóruns para isso, existe convenção, existe painéis, e aí a gente trata lá, vamos fazer assim, vamos seguir no nosso meio, pisando no mesmo chão, que seria a parte cultural do negócio. Manuel? Sim, não, Tony. Eu quis dizer num todo, né? Que a dança teria que ser vista num todo, como o Cezinho Brajaques falou, e o Paixão falava, e o Lessa falava, todo mundo falava, né? Mas tudo bem, é só um... Manuel, eu vou te deixar para o próximo bloco, Manuel. Aí tu esquenta, faz uma perguntinha, dá para falar rapidinho? Não, faz a pergunta aí e vamos no segundo bloco, tu entra tranquilo. Terceiro bloco. Sobre a parte da tradicionalidade, eu concordo com tudo que foi falado até agora, mas a gente citar alguns momentos que passou pelos nossos concursos, eu acho que é totalmente errado. E a gente depois tu conclui. Deu, Manuel. Fecha aí. Na volta a gente ouve o Manuel, tá?